Olá, caros clientes. Vamos lhe apresentar um mini tutorial quanto ao emissor gratuito da NFCE, Nota Fiscal Consumidor Eletrônica, modelo 65. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou o contador Leidson Vasconcelos e venho em nome do escritório ACR Serviços Contábeis fazer essa apresentação a vocês. Bom, essa obrigatoriedade se deu aqui no Paraná em virtude da Resolução CEFA número 145 de 2015, publicada em 9 de abril de 2015, ok? Fiquem tranquilos quanto a essa parte, pois o escritório já encaminhou a vocês a data dessa obrigatoriedade, ou seja, a data em que cada cliente estará obrigado à emissão desse tipo de documentação fiscal, ok? Enfim, esse programa gratuito, ou seja, o programa gratuito já se encontra 5 possibilidades de utilização, ok? Dentre eles, o escritório escolheu fez alguns testes, correto? E entendeu que, na medida do possível, esse é o sistema que mais atenderá à necessidade dos nossos clientes, ok? Então, o escritório não tem nenhum vínculo com esse sistema, não tem nenhuma operação comercial, não tem nenhuma representação desse sistema que escolhemos, ok? Meramente foi a melhor utilização dele, certo? Enfim, para que você já esteja apto a emitir esse tipo de documentação fiscal, a NFC modelo 65, se faz necessário duas situações. Uma, a aquisição do certificado digital, que no comunicado que o escritório enviou, em anexo a esse comunicado, já tinha um demonstrativo de certificado digital, ok? No entanto, é importante lembrar que nesse sistema que iremos apresentar o tutorial, o certificado deve ser adquirido o A1, porque esse sistema só funciona no certificado tipo A1, tá? A segunda situação que o cliente deve se verificar para que possa estar apto a emitir a nota fiscal modelo 65 é o cadastro perante a Cefaz após escolher quais dos sistemas ele irá utilizar. Podem ficar tranquilos que esse cadastro, após o start de vocês, quem irá realizar isso daí é o escritório, ou seja, o cliente entra com a parte da aquisição do certificado A1 e o escritório, em paralelo, já faz o cadastro do mesmo perante a Cefaz para ele estar apto à emissão da NFC modelo 65, ok? Bom, vamos então agora fazer o download desse programa, ok? Primeiramente, a gente deve acessar a nossa internet, correto? Vamos aqui digitar na ferramenta de pesquisa do Google Cefaz PR, que é o estado que é o site da Secretaria do Estado da Fazenda do Paraná, correto? O site que a gente deve entrar é esse primeiro que aparece na ferramenta de busca, ok? www.fazenda.pr.gov.br, ok? Vamos clicar nele. Ao lado direito, descendo um pouquinho a tela, temos essa guia rápida com o nome NFC Emissor Gratuito, correto? Bom, ele já direciona direto para a página de download do programa, ok? No entanto, caso não abra direto essa página, ao lado esquerdo é só clicar no item emissor gratuito, correto? Ele vai carregar. Bom, nessa parte superior a gente tem uma pequena introdução, perfeito? Fique a seu caráter fazer a leitura, mas o escritório já fez uma compilação das informações e passou no comunicado, correto? Enfim, descendo um pouco aqui a tela, são esses os sistemas gratuitos disponibilizados, ok? Temos o sistema da Associação Comercial do Paraná, ACP,
o da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, a FACEAP, e o da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Curitiba, o Microtiba, correto? E o sistema que a gente vai fazer essa apresentação, esse tutorial escolhido é esse último, o da Microtiba, ok? Bom, então vamos clicar nele aqui em Saiba Mais para a gente poder fazer o download desse programa, correto? Aqui inicialmente temos algumas instruções, algumas informações, ok? E qual é uma característica muito importante que levou em consideração a nossa escolha? Até agora, esse é o único sistema gratuito que é fornecido um 0800, como vocês podem ver aqui o número desse 0800. Lembrando que esse 0800, clientes, é relacionado a um suporte quanto à utilização do sistema, como fazer o download, se ele der algum problema, alguma coisa desse tipo. Eles não vão te dar o suporte quanto à operação fiscal, CFOP, qual informação colocar, qual CSOSN colocar. Isso é o papel do escritório e a gente vai te dar esse suporte. Esse 0800 é mais relacionado à utilização do programa, ok? Bom, aqui temos 3 itens aqui embaixo. O manual, que é interessante vocês baixarem esse manual e fazer uma leitura, vai ajudar bastante na utilização, correto? Pode auxiliar também em qualquer problema que vocês tenham, tá? E temos os programas, a versão de homologação. O que é essa versão de homologação? É para você testar, conhecer o sistema, correto? Tudo que você fizer, tudo que você elaborar aqui é meramente teste, ok? Não tem validade fiscal, não tem nenhuma validade legal, ok? Esse módulo aqui é feito para treinar mesmo. E instalação de NFC, produção, esse daqui é o modo válido. Qualquer nota que for efetuada, o faturamento dela, transmitida, qualquer operação, ela tem validade fiscal e tem ônus, ok? Ou seja, emitir uma nota nessa versão produção, vai ter imposto incidente sobre essa nota. A obrigação acessória, que é a escrituração e a declaração dessa nota, vai ter que ser feita pelo escritório. Então, a partir do momento que emitiu na versão produção, vamos dizer assim, está valendo, perfeito? Então, primeiramente, a gente vai fazer o download do módulo homologação, correto? Quando o cliente sentir que já está preparado, que já utilizou bastante o sistema, que está apto a emitir a nota fiscal para valer, aí faz o download do item da versão já produção, perfeito? Então, bom, para fazer o download aqui é tranquilo. Vocês vão clicar na instalar NFC homologação, correto? E o sistema, teoricamente, ele vai se instalando sozinho, ok? É só ir clicando em prosseguir, avançar, concluir. Ele é um sistema bem prático de fazer a instalação dele. No entanto, você, cliente, talvez pode ter algum probleminha na máquina ou um antivírus, tá, que bloqueie essa instalação. Aí vocês vão ter que procurar o seu suporte de informática, de internet, o seu TI, tá, para estar resolvendo esse probleminha na instalação. Mas teoricamente a gente já fez teste em mais de uma máquina aqui no escritório e a instalação foi tranquila. O nosso antivírus não bloqueou, não tivemos nenhum problema, correto? Como o sistema demora uns minutinhos para fazer a instalação, para não ficar maçante o vídeo, a gente vai pular essa parte do download e da instalação do programa. A gente vai partir de um princípio do programa já instalado, correto? Então vamos abrir aqui o programa da versão homologação para apresentar a cara dele para vocês e para a gente já começar a trabalhar e falar um pouquinho sobre o programa, correto? Bom, esse é o atalho do programa, ok? Então vamos clicar nele aqui. Ele demora alguns segundinhos para abrir. Assim que ele abrir, a gente já começa
falar sobre a utilização deste programa do referenciado ao emissor gratuito. Correto? Bom, essa é a cara, vamos dizer, a cara do sistema, ok? Enfim, qual o primeiro passo aqui, cliente? É primeiro fazer cadastros. O cadastro do emitente, que é você, é o dados da sua empresa, dos seus clientes, cadastro de produto, cadastro de transportador, ok? Então, vamos iniciar aqui as configurações para cadastro. Ele já se apresenta aqui até numa ordem cronológica. Então, vamos começar pelo cadastro do emitente, correto? Esse cadastro do emitente, cliente, é os seus dados, perfeito? Para a gente não ficar perdendo tempo com um preenchimento desse cadastro, eu já fiz um pré-preenchimento de algumas informações e vou estar fazendo comentários sobre cada campo, correto? Primeiramente, pode ser que na primeira vez que vocês abram o programa, essas telas estejam fechadas, ok? São esses indicativos aqui. Então, ao abrir o programa, cliquem aqui que ele vai apresentar a tela, perfeito? Então, iniciamos campo a campo. CNPJ é o vosso CNPJ, ok? Tua razão social. Caso a empresa tenha nome fantasia, você vai colocar aqui o teu nome fantasia, ou seja, são os dados que apresenta no seu cartão do CNPJ, correto? Essa informação aqui de token, pode ver que eu apresentei aqui um número sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um número fictício, tá? Conforme cada certificado de cada cliente, ele vai ter esse número token. Então, só após você adquirir o certificado, fazer a instalação dele na sua máquina, você vai ter acesso a esse número, tanto ao token quanto ao ID do token, correto? Então, esses números aqui são meramente ilustrativos, ok? Vossa inscrição estadual. Se o cliente obtiver a sua inscrição de substituto tributário, em regra geral, nesses casos, dificilmente vejo o cliente ter essa inscrição de substituição tributária, ou seja, se você não tem, você não vai preencher nada. Sua inscrição municipal, que é o número que se apresenta no teu alvará, correto? E o seu CNAE. Esse CNAE, esse número, ele tem no seu cartão de CNPJ, correto? Mas qualquer dúvida quanto ao preenchimento, algo desses números, dessas informações, o escritório estará disponível no suporte para auxiliares. Correto? De preferência não. Vamos ser objetivo. No CNAE, favor colocar seu CNAE principal, ok? E um campo que eu deixei aqui por último, certificado digital. Esse certificado digital aqui tem de uma empresa nossa, como exemplo, a gente buscou, tá? Após você instalar esse certificado na sua máquina, você vai clicar, ele vai puxar uma listagem de certificados que você possa ter na sua máquina, correto? E você vai selecionar o seu certificado, perfeito? Quanto ao regime tributário, como esse tutorial é focado para as empresas do Simples, tá? A orientação é toda voltada para empresas do Simples, ok? Então, vamos se ater somente às instruções desse regime tributário. Ou seja, então o regime tributário a se escolher é o Simples Nacional, perfeito? Vamos clicar aqui para abrir a outra tela e fazer o complemento dos dados cadastrais da sua empresa, perfeito? Então, preenchendo a rua, o número, o complemento, você vai colocar se no teu cartão de CNPJ tiver o complemento, como informação de sala, casa, barracão. Se não tiver essa informação no seu cartão de CNPJ, vocês não vão colocar, correto? Bairro, CEP, telefone, obviamente, Brasil, Paraná e o seu município, correto? Ressaltando mais uma vez que todos os dados aqui são meramente fictícios, para exemplo, ok? Um detalhe importante, perceba que aqui nessa tela e nas outras telas, algumas informações
aqui estão em negrito. O que significa isso? Negrito é porque esse campo é de preenchimento obrigatório. Se você não fazer o preenchimento dele, não passa. Perfeito? Só que, para se fazer uma coisa bem elaborada, vamos, mesmo os campos que não são obrigatórios, como nome fantasia, inscrição municipal, e-mail, vamos fazer o preenchimento dele para ficar um cadastro bem completo, ok? Porque esse tem validade. Às vezes, algum cliente seu vai pegar a tua nota, quer entrar em contato, então sempre vão ter o telefone, o e-mail, correto? Então, vamos tentar fazer esse cadastro o mais completo possível, perfeito? Sempre que a gente for preenchendo uma tela, vamos clicando em salvar, certo? Para caso dê uma queda de energia, alguma coisa, não perca as informações já cadastradas. Bom, vamos para a segunda aba, configurações da NFC, correto? Aqui em opções pré-definidas, vamos marcar o campo informar valor aproximado do tributos, correto? Igual foi selecionado aqui. E vamos tipo de cálculo, alíquota única, perfeito? Aqui colocamos uma alíquota de 2,75, que corresponde à empresa que está enquadrada no tipo de atividade comércio e que ela está na primeira faixa etária de tributação do Simples Nacional. Fiquem tranquilos que essa informação de alíquota o escritório fornecerá cliente a cliente qual deve se utilizar, ok? Bom, natureza da operação. Natureza da operação nada mais é que a descrição da operação que vocês vão estar realizando. Qual natureza de operação devo colocar? Conforme esse campo que temos mais abaixo, onde você vai selecionar o CFOP, ele já traz uma descrição do que corresponde esse CFOP. Então, nada mais, nada menos, vocês vão copiar isso daqui, essa frase, como natureza da operação, conforme está feito aqui, tá? Próximo campo, tipo de documento. Saída, sempre saída, tá, caro cliente? Nunca escolher a opção entrada, porque essa NFC, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica modelo 65, ela só serve para operações de venda. Não serve para você dar uma entrada, não serve para você fazer uma nota de remessa para conserto, ok? Ela só serve para saída de vendas. Vocês devem estar se perguntando, então, por que tem essa opção de entrada? E mais à frente vocês vão ver que tem outras opções aqui a ser selecionada. Provavelmente, é uma hipótese que o escritório cogita, é que esse sistema gratuito venha de uma base de um outro sistema, provavelmente da NFE modelo 55. Então, tem algumas opções que provavelmente venham desse programa, ok? Então, fica aqui a dica, sempre utilizar saída. Finalidade da emissão, a gente vai escolher sempre a normal. Dificilmente a gente vai ter uma situação para fazer uma nota fiscal complementar ou uma NFE de ajuste, e como eu já dito que ela serve só para venda, não vai ter essa opção retorno e devolução, correto? Bom, o comprador estava presente? Aqui você vai, conforme a tua atividade, conforme a forma que você trabalha, você vai colocar a opção. Não se aplica, tá? No caso de, por exemplo, igual já está escrito aqui, nota fiscal complementar de ajuste, então você não vai utilizar essa opção, conforme dito, você não vai utilizar a nota complementar e nem de ajuste, correto? Então, teoricamente, as opções selecionadas são operação presencial, tá? E NFC em operação a entrega ao domicílio, correto? Então, fez a venda presencial, o cliente já adquiriu o produto, ele mesmo vai fazer o transporte, tá? Forma presencial. Você vai fazer uma entrega, por exemplo, um depósito de construção, uma pizzaria, um restaurante que vai fazer a entrega de marmitas, então aí você vai escolher a opção NFC em operação com entrega a domicílio, correto? Vamos então aqui, a título de exemplo, escolher a operação presencial, perfeito? O CFOP,
Em regra geral, vamos trabalhar com 3 CFOPs que são básicos, correto? 5101, que é a venda de estabelecimento que industrializa o produto. 5102, que é a venda de estabelecimento que compra de terceiro, não faz nenhuma modificação, simplesmente revende, tá? É a comercialização. Ok? E o 5405, que é a venda de produtos adquiridos ou recebidos de terceiro, já recolhida a substituição tributária. Por exemplo, bares e restaurantes são as bebidas, cigarros, ok? Então, teoricamente, os CFAPs mais utilizados serão esses 3 CFAPs. Perfeito? Vamos deixar aqui no exemplo 502. Tipo de emissão. Em regra geral, vai ser o tipo de emissão normal, tá? Ou contingência offline, que é uma situação se você está sem acesso à internet, se o programa da Receita está com algum probleminha na recepção desses arquivos, tá? Quanto esse tipo de emissão contingência offline, presencialmente a gente vai explicar cliente a cliente o que significa isso. Em regra geral, a gente vai utilizar o tipo de emissão normal, então vamos deixar essa opção normal, tá? Tipo de impressão. Aqui você escolhe o DANF, tá? O que é o DANF? Porque a NFC ela só existe de forma eletronicamente, tá? A impressão dela, ela é uma impressão com informações resumidas, se chama DANF, ok? Então você pode colocar o DANF, que é uma impressão, ou DANF, correto? Que é com a mensagem eletrônica, ou seja, é gerar o DANF e enviar ele através de e-mail, eletronicamente, não vai ser impresso. Ou sem geração de DANF. Na venda presencial, se você não for solicitado pelo cliente da nota fiscal, você não precisa fazer a geração desse DANF. Mas a gente indica, conforme você está fazendo a venda, já fazer a impressão deste DANF, ok? Então, vamos colocar a opção DANF NFC, correto? Bom, quanto à informação de frete, se for por tua conta, você vai escolher você como emitente, por conta do destinatário, está levando isso daí por conta do destinatário, por conta de terceiros, ou seja, quando você contrata uma transportadora para fazer a entrega desse produto, e em operações, por exemplo, presenciais, a gente pode colocar sem frete, ou seja, no restaurante, no bar, que já tem o produto já é consumido no próprio estabelecimento, ok? Então vamos aqui deixar de exemplo, operação sem frete, perfeito? Sempre salvando. Lembrando que se você optar por conta de terceiros, que é a transportadora, você automaticamente tem que selecionar qual é a sua transportadora, correto? Sempre salvando. Perfeito? Vamos para a próxima subitem desta aba, correto? Informações adicionais. Bom, como já falado que esse tutorial é focado para empresas optantes pelo Simples Nacional, então vamos selecionar o item Empresa optante pelo Simples Nacional e sempre deixar sempre permanecer essa frase, documento emitido por ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI, correto? Nessa subaba aqui é tranquilo, é só as informações. Prazos para pagamento, tá? Aqui ao lado direito pode ver, tem um explicativo como cadastrar esse prazo. Então, se o cliente trabalha com venda parcelada, esse tipo de coisa, é só fazer o cadastro das formas de pagamento. Aqui tem um próprio explicativo do próprio sistema, correto? E caso você queira incluir formas de pagamento, é só clicar no sinalzinho de mais, que ele vai deixar você adicionar os prazos conforme explicativo que está aqui ao lado. Perfeito? Considerando que as nossas vendas são à vista, a gente está fazendo esse exemplo à vista, a gente não vai cadastrar formas e prazo para a gente não ficar se estendendo muito nesse tutorial, ok? Sempre lembrando de salvar. Próxima aba, impressão. O que você pode fazer aqui? Inserir o seu logotipo, a sua logomarca,
ok? Lembrando um detalhezinho já falado lá no início, caso não apareça nada aqui, sempre lembrando de clicar aqui nessa flechinha para abrir a tela, perfeito? Enfim, se você tem um logotipo, é simples, você vai procurar aonde esse logotipo seu está salvo. No nosso caso, aqui usei de exemplo, deixei na área de trabalho, correto? Então a gente veio aqui e selecionou o nosso logotipo, correto? Então tudo que você o que tiver aqui, você vai selecionar, ele vai puxar como teu logotipo. No caso aqui foi esse arquivo que a gente escolheu. Perfeito? Vamos dar um cancelar aqui porque ele já está. Impressora. Impressora padrão do Windows, ou seja, é a impressão da tua impressora comum que você tem aí. Perfeito? Pode ver aqui também que ele dá uma opção da Bematec e da Epson. Teoricamente, quem vai usar esse tipo de impressora? Clientes que vêm trabalhando com o sistema de emissão de nota, cupom fiscal, ok? O cliente ele pode utilizar esse cupom fiscal para imprimir o DANF. Tá? De repente, por uma questão de custo, a bobina é mais barata, o papel é mais barato e não quer imprimir no papel convencional, no papel sulfite, folha A4. Quer imprimir nessas impressoras, Bematec e Epson. Pode imprimir. Tá? Porém, se o cliente optar em utilizar essas máquinas que antes eram utilizadas para impressão do cupom fiscal, da redução Z, tem que comunicar ao escritório antes da impressão desse, porque o escritório vai fazer um desvínculo da receita dessa impressora fiscal. O escritório vai lá e vai informar ao Estado que você não vai estar usando essa impressora mais como fiscal e vai estar se utilizando dessa como impressora não fiscal. Então, cliente, muita atenção. Por exemplo, a partir de 1º de 10 de 2015, você está obrigado a emitir a NFC. Não pode mais emitir o seu cupom, mas quer utilizar essa impressora? Alguns dias antes, comunica o escritório que vai estar utilizando dessa impressora, que antes imprimia cupom fiscal. O escritório já deixa pré-preenchido esse formulário e no primeiro dia útil, que seria no dia, vamos dar o exemplo, 1 do 10, onde o cliente vai começar a emitir, a gente comunica isso ao fisco para que o cliente já esteja emitindo meramente como impressora não fiscal. Perfeito? Então aqui no exemplo vamos deixar como padrão Windows. Impressão resumida, vão sair dados resumidos na nota. Tá? Para a gente fazer uma coisa completa, depois vocês vão ver conforme trabalhando o que te atende mais à sua necessidade, o que é melhor para atender o teu cliente. Por enquanto vamos deixar aqui essa opção não marcada para que ele possa imprimir a opção completa, sempre salvando, perfeito? Envio de e-mail. O que é essa opção, cliente? Essa opção aqui é para você já enviar tanto o XML, que é o arquivo da nota fiscal eletrônica, como o próprio DANF. Lembra lá no começo que tinha um DANF eletrônico? Aquilo lá serve para isso, ok? Essa é a tela de cadastro de envio de e-mail, correto? Bom, primeiro, servidor. Informações do servidor de e-mail. SMTP. E porta e habilitar SSL. Essa informação aqui, cliente, você vai ter que solicitar ao teu suporte TI, ao teu suporte de informática, a quem te dá o suporte da internet, tá? Cada cliente tem o seu, correto? Então, quando vocês estiverem fazendo esse cadastro para enviar a nota através de e-mail, tá? Vocês têm que fazer o preenchimento. Então, cada cliente entra em contato com o teu suporte e eles vão, de suporte de TI, de informática, de internet, e eles vão te dar essa informação, tá? Quanto ao e-mail, o e-mail a gente usou aqui um exemplo do e-mail do escritório, você vai colocar o teu e-mail, tá? E a tua senha de e-mail, correto? E-mail ao autorizar. Aqui você seleciona se você quer enviar a autorizar ou se automaticamente, quando você já transmitir a nota, que esse e-mail já seja enviado. E incluir XML em anexo. Bom, como você está mandando DANF, vamos deixar essa opção marcada, que é bom também incluir o arquivo XML.
Quanto a assunto de e-mail e mensagem, nesse campo aqui, vocês não vão mexer em nada, tá? Conforme o teu cadastro lá, quem é o emitente, quem é o destinatário, entre o sinal aqui de parênteses, ele vai fazer o preenchimento automático, conforme a legenda aqui. Nome emitente, que é aqui em cima. O que ele vai puxar? O nome do emitente. Nome deste, que é o nome destinatário. Tá? Então, conforme o cadastro que você fizer, CNPJ, o número da nota fiscal, a série, ele já faz o preenchimento do corpo do e-mail automático. Perfeito? E enviar e-mail ao cancelar. Caso você emita alguma nota para o cliente e a mercadoria ainda não circulou ainda, ou seja, por que eu falo não circulou? Você só pode cancelar a nota fiscal desde que a mercadoria ainda não tenha circulado. Por exemplo, emitiu o cliente na hora de emitiu, você viu que fez algum erro e quer cancelar, tá? Então, se você cadastrar aqui, ele vai enviar o e-mail também da nota cancelada, e se você deixar a opção marcada, vai enviar a nota fiscal eletrônica, que é o arquivo XML, também cancelado. Então, é bom também, emitiu tanto para quando é uma nota ativa, tanto quando para uma nota cancelada, enviar o cliente. Porque às vezes o cliente confirma, ó, você emitiu uma nota para mim, eu não quero mais produto, cancelou, estava errado o pedido, na hora de pegar esse produto, antes de circular, já vi que estava errado, eu não quero mais. Então, isso é uma prova que essa nota foi cancelada. Perfeito? Sempre lembrando de salvar. Correto? E backup. Aqui a gente escolheu, fica a teu critério, salvar um backup, automaticamente abrir o sistema, não fazer backup, que não é um indicado, é sempre bom ter um backup. Então aqui a gente abriu salvar o backup automaticamente ao fechar o sistema, ou seja, você trabalha com o sistema, quando você for fechar ele, quando você movimentar o sistema, ao fechar ele vai fazer um backup, ok? Sempre salvar. Perfeito? Bom, essa é a tela de cadastro. Perfeito? Dando uma recapitulada aqui, correto? Então essa é a tela de cadastro. Após o seu cadastro realizado, de você como emitente, a gente vai para os seus clientes, são os destinatários da mercadoria. Então a gente clica aqui em cadastro de clientes, eles às vezes leva alguns instantes, às vezes abre um pouquinho mais rápido, tá, cliente? Isso vai variar conforme está a tua utilização de internet, o teu computador. Correto? Bom, aqui é bem simples. Novo para incluir o cadastro, tá? Então aqui CNPJ ou CPF, se é pessoa jurídica, CNPJ, se é pessoa física, CPF. Correto? Razão social ou nome, inscrição estadual. Quando tiver CNPJ, você tem que verificar se o teu cliente tem inscrição estadual. Se ele tiver, você vai informar, tá? E se ele for uma pessoa jurídica e não tiver inscrição estadual, por exemplo, uma igreja ela tem CNPJ, tá? Uma escola ela tem CNPJ, mas como igreja, escola não faz operação de venda, eles não têm inscrição estadual. Você vai clicar isento, correto? Já se você fazer a venda para pessoa física, automaticamente você não precisa nem perguntar se ele tem inscrição estadual. Pessoa física não tem inscrição estadual. Então, automaticamente, você já vai direto e marcar a opção isenta. Inscrição municipal, como é uma informação difícil de se ter um acesso, tá? E como ela não é obrigatória, essa informação a gente não precisa ter. Inscrição SUFRAMA, como essa NFC só serve para vendas efetuadas aqui no Paraná, então você não vai poder fazer uma venda interestadual, e como aqui no Paraná não tem zona suframada, então você nunca vai informar essa opção por enquanto, tá? Caso esteja fechado aqui a tela, lembrando, clica na flecha e começa a fazer as preenchimento das informações. Incluir endereço, correto? Pode ver que se você não clicar, ele nem deixa você fazer o cadastro, tá? Pode ver que não está nada em negrito. Incluir endereço, ele já abre o campo para preenchimento, ok? Aí, dentro dos campos de preenchimento, o que está em negrito é obrigatório, o que não está em negrito não é obrigatório, tá? Detalhe, vendas presenciais não tem a necessidade desse cadastro.
Vendas e entrega a domicílio, você obrigatoriamente tem que colocar tanto pela obrigação imposta pelo fisco, tanto pelo que, se você vai fazer uma entrega em uma transportadora, como ela vai saber o local que é para ser entrega? Pelo endereço que você vai cadastrar aqui. Então, essa informação tem que ficar atento. Ela é obrigatória por uma parte e por outra não, correto? Só que, como você pode ver aqui, você pode utilizar isso como um banco de dados e fazer um cadastro completo dos seus clientes. Então, você pode colocar também nome, caso esteja fechada a aba, lembrando, é só clicar na flecha e abrir. Nome, celular, e-mail, ok? Bom, como eu fiz incompleto aqui o cadastro, eu vou dar um voltar, porque senão ele não vai deixar eu salvar. Vamos aqui já pegar um cliente já que eu fiz um pré-cadastro, perfeito? Bom, aqui você tem a opção de deletar, caso o cadastro esteja errado ou por algum motivo você queira deletar, e editar, tá? Vamos dar um editar aqui para você ver um cadastro. Então, fiz uma simulação de venda presencial. Coloquei o CPF, formei CPF, coloquei o número do CPF. Se o CPF tiver digitado errado, for um número errado, não passa, ele já faz uma validação. Bom, coloquei aqui como clientes teste, tá? Automaticamente, conforme explicado. Se é CPF, cliente é isento, correto? As outras informações não obrigatórias, como eu estou simulando uma venda presencial, eu não coloquei o endereço de entrega, porém, tá? Deixei aqui para completar. Como eu posso usar isso como banco de dados? Posso colocar aqui clientes testes, ok? Ou um contato, quando você está vendendo para uma empresa, de repente o proprietário adquire mercadoria, mas você vai ter que depois, no segundo momento, falar com o financeiro, você vai colocar o nome do contato financeiro. Financeiro aqui, por exemplo, tá? Telefone, e-mail, tá? Fiz aqui também um preenchimento meramente como exemplo, correto? Bom, como eu fiz algumas alterações, editei, eu vou salvar. Perfeito? Bom, esse é o cadastro de clientes. Vamos para o cadastro de produto. Um detalhe aqui, pode ver quando a gente clicou na tela de cadastro de clientes, demorou um pouquinho para abrir. Já na tela de cadastro de produtos, já abriu bem rápido, tá? Então isso, tem hora que o sistema ele é um pouquinho mais rápido, tem hora que ele trava um pouco. Pode ver que agora eu fiz uma simulação aqui, ele já abriu rapidamente, correto? Bom, cadastro de produto. Você vai clicar aqui em novo e vai cadastrar o produto. Código do produto, cliente, aqui você coloca o que você quiser. Se você prefere trabalhar com número, com letra, com alguma coisa, com uma abreviatura do nome do produto, por exemplo, cimento, trabalhar dessa forma, ok? Fica a teu critério. Bom, CFOP. Como a operação é só venda, você vai escolher, se você for indústria, 501, se você for comércio, 502, e se esse produto for substituição tributária, tá? Você vai escolher a opção 5401 para indústria, quem é indústria, e o 5405 para quem é comércio, correto? O escritório, como o cliente vem trabalhando, já tem uma noção básica do que é substituição, o que não é, mas o escritório também vai auxiliar nesse cadastro, tá? Ficou em dúvida, estou cadastrando um produto, ele é substituição tributária ou ele não é? A gente também vai te ensinar você olhar na nota do teu fornecedor para identificar isso, perfeito? Descrição. A descrição você pode colocar um nome comercial, o que mais lhe agrada, ou seguir a descrição que vem do teu próprio fornecedor. NCM também essa NCM é composta por 8 números, você vai extrair essa informação da nota do teu fornecedor, correto? Vamos simular aqui um produto 1, por exemplo, CFOP, vamos considerar aqui um comércio de produtos sem substituição tributária, correto? 502, vamos colocar aqui produto testes sem ICMS ST, correto? Vamos colocar uma NCM qualquer, 8418 5010. TIP não precisa, como
você não é obrigado pelo simples, tá? E como também não está em negrito aqui, não é obrigatório, vamos pular. EAN não precisa, EAN tributário não. Unidade comercial, por exemplo, vamos colocar aqui valor unitário. Vamos dizer que esse produto custa 1.000. Tá? A alíquota aproximada do produto. Na regra geral, o Simples Nacional ele vai ter só uma alíquota. Tá? Porém, tem alguns produtos que já foi tributado de forma monofásica na fábrica, na indústria, na distribuidora, aí vai ter uma alíquota outra diferenciada. Mas fique tranquilo que o escritório, quanto a essa informação, nós que vamos fornecer para você. Peso, se tiver o peso, é bom cadastrar, principalmente quando for na venda não presencial, que você vai vender através de transportadora. Essa informação é importante para a transportadora poder coletar esse produto seu, correto? Informações quanto tributos. ICMS. Então, Simples Nacional, focado no Simples, tá? ACS ou SN, ela vai ser conforme a cada cliente e o tipo de produto que está se vendendo. Se o cliente é indústria, é uma CS ou SN, correto? Indústria não, desculpa. Se o cliente está pagando, se o cliente está numa faixa, é uma CS ou SN. Se está em outra faixa de tributação, é outra CS ou SN. E também se o produto tem substituição tributária ou não, isso muda. Em regra geral aqui, vamos colocar 102, que é aquele cliente que está vendendo, tá? É um produto que não tem substituição tributária e ele não ultrapassou o limite de 360 mil, que aqui para o Paraná tem um benefício da isenção. Correto? Essa informação o escritório vai fornecer individualmente para cada cliente. Origem. A origem também, essa informação vai estar na nota do fornecedor. Se é uma aquisição nacional, se é uma aquisição estrangeira, se o cliente importou, e assim sucessivamente, conforme as especificações que a gente tem aqui nesse campo, correto? Essa informação também pode ser extraída da tua nota do seu fornecedor, perfeito? Bom, informações de ICMS e MST não vão ser preenchidas, correto? PIS, a gente vai escolher a opção sempre, no caso do Simples, 99 em percentual, 0, correto? Informações adicionais não tem necessidade de ser preenchida, perfeito? Sempre salvar. Por que ele não deixou aqui salvar, tá, cliente? Como eu já tenho um produto teste com o mesmo item que eu estou cadastrando aqui como 1, é por isso que ele não deixou eu salvar. Eu só estou fazendo um explicativo aqui para vocês. No COFINS, mesma coisa que o PIS, tá? 99, tipo do cálculo em percentual, alíquota 0. Perfeito? Não vou dar o salvar, senão ele vai dar mais uma mensagem de erro. IPI não precisa. Pode ver que está até em vermelho aqui. Para NFCE, o IPI não deve ser informado. Ok? Então, aqui tranquilo, como eu expliquei, não precisa ser informado, tá? A princípio aqui é só para quando o produto ele tem um benefício, algo de substituição tributária, que você tem que colocar um embasamento legal embaixo do produto. Como a gente está tratando uma regra geral, tá? A gente só cita aqui, mas a gente não vai colocar nada, perfeito? Vamos fechar aqui porque a gente não quer salvar. Vamos voltar aqui na tela. Pode ver que eu já cadastrei 2 produtos teste, tá? Então, a mesma regra dos clientes. Deletar e editar, tá? Aqui o produto, ele fiz o preenchimento por completo, ok. PIS, COFINS, IPI não é necessário. Beleza? Voltar. Quando você não souber de cabeça ainda qual código colocar, você vem em pesquisa e vai pesquisar pelo código e a descrição todos os itens que você tem, tá? Por último, aqui na questão cadastral, cadastre transportadoras. Eu não cadastrei nenhuma, porque como a gente está simulando uma venda presencial, eu não cadastrei. Mas aqui também é bem simples. Novo, você vai colocar se é uma transportadora ou se no caso é um autônomo, correto? Razão social,
a inscrição estadual dela, apesar de esse campo não estar obrigatório, porque ele não está em negrito, tá? Ele não está obrigatório numa questão de validação da nota, mas numa questão fiscal, essa informação tem que ser preenchida. E, claramente, o endereço da transportadora. Correto? Salvou, tá tranquilo. Perfeito? E aqui o gerenciamento de NFC. Conforme você vai emitindo as notas, você tem um filtro aqui. Digitada, validada, assinada, processada. É o status de como está a sua nota. Tem os filtros, por períodos, tá? Se você quiser filtrar por número, por estado, no caso aqui, como ela só é válida para Paraná, você vai selecionar Paraná, ok? Limpar filtros, pesquisa, ele vai carregar. Bom, aqui ele vai te dar a situação da nota, tá? Para você imprimir, salvar em PDF, excluir essa nota ou arquivo XML, enviar por e-mail, tá? Caso você não quer enviar para um outro e-mail, essa nota estava no e-mail, o cliente ligou, envia outro e-mail. Você vem aqui e clica novamente. Por que não deixou enviar? Porque é uma nota que não está autorizada ainda. Tá? É uma nota teste. Então, obviamente, ele não vai deixar você enviar alguma coisa que você não existe. Alguma coisa que não existe. Tá? Então, aqui é o gerenciamento de todas as notas que você trabalhou. Inutilização, caso você pule algum número de nota, tá? Ou essa nota fique parada e por algum motivo você tem que inutilizar. Presencialmente, a gente vai dar alguns exemplos de inutilização, tá? Mas, em regra geral, é sempre bom dar sequência na numeração, correto? Então, a gente explica depois essa parte de inutilização para não ficar estendendo muito, perfeito? Enfim, partindo do princípio que a gente já fez nosso cadastro, todos os cadastros testes, tá? Dados fictícios, a gente parte para o momento da emissão da nota. Então, a gente vem aqui em clientes. Pode ser também utilizado essas teclas atalhos, F1, F2. Você utiliza como você achar melhor para você. No entanto, em questão de agilidade e praticidade, conforme vocês vão se habituando com o sistema, vocês clicando F1, F2 fica mais rápido, ok? Vamos clicar aqui então F1, tá? Então aqui vai aparecer uma listagem de todos os clientes. A gente clica no cliente que a gente deseja, tá? Selecionar. Ele às vezes demora um pouquinho para carregar o cliente, às vezes já carrega rápido. Bom, produtos, tá? Eu cadastrei 2 produtos aqui para um teste aqui do escritório. Vamos colocar o produto 1, selecionar, tá? Pode ver como a gente cadastrou o produto. Quando a gente inseriu o produto, já puxou aqui, já vai puxar o cliente, beleza? Bom, aqui código, eu posso colocar aqui o código, tá? Que ele vai puxar, olha lá, produto teste, perfeito. Quantidade, então se você não quiser aqui puxar uma listagem, você já tiver de cabeça esses códigos, você já pode ir digitando, tá? Eles aparecem e fica mais prático, mais rápido. Quantidade, você coloca a quantidade que você vendeu. Valor unitário, você não consegue mudar o valor aqui, é feito lá pela tela cadastro de produtos. Então, o valor do produto que você cadastrar lá, ele vai permanecer aqui, é automático. Leidson, vou mudar o valor do produto, porque eu quero uma promoção, alguma coisa. É só ir lá, editar e mudar o valor do produto. No entanto, de repente o cliente pagou à vista, num bate-bola frente a frente ali, ele quer um desconto. Aí você pode informar o valor de desconto, ok? Você dá mais um tab, ele vai jogar para a última tela aqui, você dá um Enter. Ele leva alguns instantes, tá? Aí ele vai carregar aqui do lado. Pode ver conforme ele está carregando, ele vai carregar aqui o produto que você vai estar emitindo nessa operação, tá? Vamos já usar como gancho aqui. Pode ver que ele está demorando um pouquinho para carregar. Na regra geral, os testes que a gente fez, ele não demora assim, é automático, tá? Vamos até fazer mais um teste aqui. Cliente, bom, é para o mesmo cliente, tá? Eu acabei clicando ali,
Mas como você não fechou a operação, obviamente tem que ser para o mesmo cliente, você não precisa voltar lá e selecionar. Vamos colocar aqui produto A. Vamos colocar aqui produto A para vocês carregar mais de um item aqui. Vamos colocar aqui 100 itens. Vamos dar R$1.000 de desconto aqui. Perfeito. Dá um Enter. Vai carregar aqui na tela aqui embaixo. Dá um Enter. Viu? Como exemplo agora, o produto carregou bem rápido. Perfeito? Bom, uma vez concluída, você não tem nem um produto a inserir, você já fez uma conferência, o produto que você inseriu, o valor, desconto, etc. Totalizou aqui embaixo. Estando certinho, você vem e concluir venda. Aqui as formas de pagamento, conforme a gente conversou um pouquinho lá no início, vai estar na tela cadastro de emitentes, tá? Na aba formas de pagamento, tá? Então você pode, pelo atalho, selecionar qualquer uma das opções aqui, desde que você já tenha cadastrado. Claro, se você fez no cartão, vale alimentação, pagamento a prazo ou outro tipo de pagamento, você tem que cadastrar, correto? Você vai ter um OK aqui, certo? E se você já tivesse cadastrado as formas de pagamento, tá? Você puxaria aqui qual a forma de pagamento, tá? Dados do cupom, como eu falei, como esse daí que veio de outro sistema, ele não está numa nomenclatura correta, mas ele vai puxar os dados da tua nota. Informações adicionais do fisco, ou seja, se tiver alguma obrigatoriedade, alguma informação que o escritório passe, ó, tem que sair em toda a nota essa informação, tá? A gente coloca vocês colocam essa frase aqui e sai. Observações do contribuinte, caso você queira colocar alguma coisa, cuidado no transporte, entregar entre hora X e hora Y, tá? Aqui fica um campo livre para você colocar alguma informação que você acha necessária. Processo aqui, praticamente vocês não devem colocar nada, tá? Impressão resumida ou não, que a gente fez um cadastro lá nas telas anteriores. Se na hora você for imprimir essa nota, você quiser mudar isso daqui, fica à vontade. Mas é bom já colocar lá no cadastro para você não ficar perdendo tempo na hora de faturar essa nota para o teu cliente, correto? Transporte, se você tivesse transportadora, como aqui está sem frete, ele já não puxou nada. E-mail, tá? Enviar e-mail ao autorizar, como eu não cliquei aqui, ele vai enviar o e-mail automático e incluir XML. Contingência, se a nota tivesse sendo transmitida no processo de contingência. Como aqui a gente está fazendo um exemplo que esteja correndo tudo bem, que é no exemplo normal, tá? Estamos usando isso como via de regra, aqui também não tem que mudar nada. A gente vai informar cliente por cliente como proceder nesse tipo de transmissão de contingência. Apesar de a gente ensinar, é bom a gente usar isso na prática. Assim que você for transmitir uma nota e tiver informação de contingência, a gente vai te dar o suporte para você trabalhar tranquilo quanto a isso, ok? Finalizar a venda é o término do processo. Ele vai carregar, tá? Por que aqui ele não transmitiu e não finalizou? Apesar de a gente já ter usado um certificado digital de um certificado de um cliente aqui no nosso escritório, esse cliente a gente ainda não fez o cadastro dele, porque ele não está obrigado a princípio ainda à emissão do NFC, então obviamente a gente não fez o cadastro dele ainda na Cefaz para estar habilitado a emissor de NFC modelo 65, tá? Então por isso que deu esse erro. Porém, o cliente que já adquiriu o certificado e já dá o start para a gente já fazer o cadastro, a gente já vai deixar ele habilitado. Nesse momento aqui de finalizar, teoricamente essa nota vai ser transmitida. Só não vai ser transmitida se estiver em contingência, como já explicado, ou se você tiver sem acesso à internet, alguma coisa desse tipo. Mas o processo é esse, você vem ali e finaliza. Ok? Bom, o processo de emissão é esse. Tentei explicar para vocês de uma forma resumida e usar uma linguagem bem prática, tá?
a gente vai poder debater isso daí ao decorrer da utilização, as dúvidas que for surgindo. Tanto a gente vai dar um suporte um pouco nesse sistema, tanto tem o 0800 para também auxiliar, ok? E tanto também a gente pode fazer uma visita para auxiliar nisso daí, ok? Então, fica aqui o nosso obrigado. É isso que a gente tinha para mostrar para vocês, clientes. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Demora um pouquinho a emissão dessa nota no início, que é você fazer o seu cadastro, depois você se habituar, mas ao decorrer do tempo aí, isso daí vai se tornar uma operação rotineira e vai ficar de uma forma bacana para vocês trabalharem. Caso vocês não se adaptem com esse sistema gratuito, fiquem à vontade a adquirir um sistema privado, um sistema particular, que vai poder melhor te atender. Ok? Fica aqui o meu muito obrigado, e esse tutorial foi em nome do escritório ACR Serviços Contábeis.